Você deve se lembrar da tal da equação do segundo grau, né? Lembra que tinha que usar a tal da fórmula de Bhaskara? Enfim. O vídeo de hoje é uma curiosidade, vou mostrar para vocês como que os árabes, os matemáticos árabes, resolviam essa equação do segundo grau usando áreas. Então eu preparei esse material, dá uma olhadinha então e veja como é que a gente vai fazer, tá bom? Então imagine a seguinte situação. X ao quadrado mais 6x igual a 7. É uma equação do segundo grau, tá? Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês usando a fórmula de Bhaskara, só para fazer um remember, tá bom? Então olha lá, primeira fórmula de Bhaskara. Lembra dessa fórmula aí? Né? Dá até arrepio só de lembrar, né? Bom, vale a pena você lembrar o seguinte. Essa equação, do jeito que ela está, se eu pegar esse 7 que está no segundo membro e passar para o primeiro membro, ele passa fazendo a operação inversa. Ele está somando aqui no segundo membro, ele passa para o primeiro subtraindo. Então fica menos 7, igual a 0. Por que isso, Bara? Só para escrever a equação do segundo grau na sua forma geral, que é essa daqui. Porque daí na forma geral eu consigo determinar os coeficientes da fórmula A, B e o C. Entendeu? Então, observe que na frente desse x ao quadrado, o coeficiente que está na frente, que não está aparecendo nada, subentende-se lá que valha 1, tá bom? Dessa forma eu sei que aqui está o A, o mais 6 é o B e o menos 7 é o C. Substituindo na fórmula, fica dessa forma aqui, tá bom? Observe que quando eu substituo o C, que está negativo, eu coloco sempre entre parênteses, tá bom, pessoal? Você não vai escrever esse 1 vezes menos 7 sem parênteses, tá bom? Não cometa um sacrilégio desse, por favor. Bom, fazendo as continhas de matemática básica, você vai encontrar dentro da raiz 36 mais 28, raiz 64, e encontra que é 8 essa raiz 64. Bom, mas se você observar na fórmula de Bhaskara, eu tenho aqui, ó, mais ou menos, tá vendo aqui, ó, mais ou menos? Então significa dizer que você vai montar duas equações, né? São as duas raízes no caso. Então olha lá, a primeira que eu vou chamar de x índice 1 e a segunda que eu vou chamar de x índice 2. Veja que vai piscar em verde. Olha lá os sinais. O mais ou menos, o mais aqui em cima e o menos aqui embaixo. Tanto faz a ordem, tá, pessoal? Indiferente. Então, fazendo o primeiro lá, 8 menos 6 a 2 divididos por 2, x igual a 1. E menos 8 com menos 6, isso aqui dá menos 14 por 2, dá menos 7. Conclusão? Aí estão as duas raízes dessa equação do segundo grau, tá? Lembre-se que resolver uma equação do segundo grau, né, como essa que aqui está, é encontrar valores de x, pode ser 1, pode ser 2, ou pode ser nenhum real, tá? Pode ser imaginário. Mas enfim, encontrar o ou os valores de x que satisfaçam essa igualdade, quer dizer, que dê 7 aqui no final, tá bom? Se você quiser tirar a prova real, é só pegar esse 1, substituir lá e ver que dá 7. Pega o menos 7, substituir lá e ver que dá 7 no final. Tranquilo? Bom, mas isso era o que nós fazíamos. Isso era a forma, olha lá, algébrica de resolver uma equação do segundo grau. Tá? Eu usei uma fórmula de Bhaskara, forma algébrica. Tá? Pois bem, como é que os árabes faziam isso? Então, olha lá, segunda forma, eles usavam a área. Observe, veja que bacana, que interessante isso. X ao quadrado está piscando. Os matemáticos árabes, eles imaginavam o seguinte, está x ao quadrado, então eles imaginavam um quadrado de lado x. Sim, como é que se calcula a área de um quadrado? Não é L ao quadrado, quer dizer, o lado ao quadrado, ou base vezes altura, tanto faz. X vezes x, olha lá, x ao quadrado. Então ele representava esse x ao quadrado dessa forma. E esse 6x que está piscando ali, ó? Ele repensava assim, um retângulo, de lado 6 e outro lado x. Sim, porque como é que se calcula a área de um retângulo? É base vezes altura? 6 vezes x? 6x. Tranquilo, né? Pois bem,
Aí o que eles faziam? Eles pegavam esse retângulo aqui e dividiam, olha lá, ó, ao meio. Tá vendo? Dividiam ao meio. Bom, se esse lado mede 6 e eu dividir ao meio, então cada pedacinho aqui vai valer quanto? Olha lá, 3. Tá bom? Para não carregar muito essa figura, pessoal, eu vou repetir essa figura aqui embaixo. Tá bom? Só repetir. Aí o que eles faziam? Eles pegavam esse último retângulozinho aqui, que está piscando, e eles faziam uma rotação de 90 graus e uma translação para baixo daquele azul ali, ó, para aquele quadrado azul. Então como é que vai ficar? Olha lá. Ó. Olha lá. Rotacionei e passei ali para baixo. Tranquilo? Pois bem, observe uma coisa. Aqui continuam os mesmos valores. Olha lá. Ó. X, agora 3x aqui e 3x aqui. Concorda comigo? Bom, esse novo retângulozinho, obviamente a área dele vai ser 3x, né? 3 vezes x. E esse de baixo também 3x. Note que a soma desses dois laranja continua dando 6x que está lá em cima. Beleza? Só que daí os matemáticos árabes, eles olhavam essa figura e falavam, pô, que figura estranha, né? Isso aqui, ó. Tá vendo que aqui embaixo, tá vendo esse espaço vago aqui? Eles pensavam assim, ó, eu vou completar isso daqui para virar um quadrado grande. Olha lá, eles completavam então com um quadradinho verde de lado 3, óbvio, né? Porque ó, daqui até aqui tem 3, então daqui até aqui também tem que ter 3. Cuja área era 9. Vocês observaram que o quadrado maior que ficou criado agora aqui tem lado, olha lá, x mais 3 e x mais 3? Observaram isso? É esse quadrado aqui, ó. Esse grandão aqui, tudo isso aqui, tá? Muito bem. Agora, veja que vai piscar em vermelho, tá? Opa, desculpa. Essa área, então, portanto, é x mais 3 ao quadrado. Só para garantir o negócio da área, tá? Agora, veja que vai piscar em vermelho. Olha lá piscando em vermelho nessa figura aqui, ó. Tá vendo? Isso que está piscando em vermelho é ou não é o x ao quadrado mais 6x? Olha lá, da fórmula, da equação do segundo grau. É, né? Olha lá, x ao quadrado mais 6x. Eu sei que x ao quadrado mais 6x, pela equação, olha lá, tem que ser igual a 7. Porém, foi ou não foi acrescentado, olha lá que está piscando, esse novo quadradinho ali, não foi acrescentado? Ou seja, uma área de 9? Então, eu vou fazer o seguinte, no primeiro membro eu vou acrescentar o 9, e para não alterar a igualdade, também acrescento 9 no segundo membro. Pessoal, quando você acrescenta alguma coisa numa igualdade, você tem que acrescentar a mesma coisa em ambos os membros. Por quê? Porque senão vai alterar o sentido original da igualdade. Entendeu a ideia? Então, por isso que eu acrescentei em ambos os membros. Tá? Mas observe, esse que está piscando em verde aqui, não é tudo isso daqui? Ou seja, é o x mais 3 ao quadrado. E 7 mais 9 dá 16. Só que 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Eu tenho aqui uma equação, né, eu diria, com potências, e as potências são iguais, uma única de cada lado. Simplifico. O que sobrou? X mais 3 igual a 4. O 3 está somando, passa subtraindo. 4 menos 3, tcharam! 1. Lembra daquela fórmula de Bhaskara que nós fizemos no início? Lembra que tinha dado 1 e menos 7? Então, o que acontece é o seguinte, os árabes, eles calculavam usando área, só que eles só achavam o valor de x positivo. O negativo eles não, pela área não. Você deve estar pensando por quê? Porque não existe área negativa, porque não existe lado de quadrado negativo. Pensa. Dor. Bom, pessoal, isso aqui foi uma curiosidade, tá? De como que os matemáticos árabes resolviam a equação do segundo grau usando área de quadrado e de retângulo, tá bom? Lembre-se que só achava o valor de x positivo, tá legal? Espero que tenham gostado, um abraço para vocês e tchau!